Ok, Papo Café e Fotografia mais uma vez. Deguste esta arte. Hoje o nosso papo é com a Patrícia Brunieri, uma jovem fotógrafa que vai falar um pouquinho do universo feminino. Não é isso, Patrícia? Sim. Então, vamos ver algumas imagens, vamos ver aquele vídeo primeiro. A ideia do vídeo foi em cima da fotografia, a ideia é exatamente o quê? Na verdade, primeiro eu fiz as fotos e aí depois queria fazer algo ligado ao vídeo, como se fosse tipo um portfólio online, assim, sabe? Sei. Eu só pudesse entrar no site, não só ver as fotos, mas para poder ter uma coisa mais de movimento, mais de audiovisual mesmo. E a sua escolha pela fotografia começou de que forma? Começou desde o meu trabalho de conclusão de curso, né, que eu fiz da faculdade de moda, né, sou formada em moda pela Santa Marcelina. E o meu trabalho foi em cima de um transexual, na verdade. E aí foi totalmente contra, assim, a moda, né, tudo que eu tinha estudado em 5 anos. Porque eu coloquei ele pelado, enrolado em linhas de costura. Então, sem roupa, sem maquiagem, sem nada. E desde então eu comecei a valorizar e a querer explorar as formas do corpo. Porque eu acho que a beleza tá nisso, entendeu? Não necessariamente no que você tá vestindo, mas no que você é, assim, uma coisa mais na essência. E aí, desde então, eu tenho fotografado mulheres, mas são fotos bem, assim, misteriosas. Muitas delas trabalhando muito desfoque, por exemplo, você não consegue ver o rosto, luz e sombra. Então, fica uma coisa que você fica meio que imaginando. Sim. E a ideia é só explorar o universo feminino mesmo? Na verdade, eu acho que a ideia maior é transmitir algum sentimento, alguma coisa que as pessoas possam ver e, de certa forma, gerar uma emoção. Seria essa a ideia. E a anatomia feminina, para gerar essa emoção, é mais forte, né? Mas eu penso no meu próximo projeto, eu quero começar a fotografar homens também. Não quero me prender só em mulheres. Quero explorar todas as formas do corpo, masculinos, femininos. Mas bem interessante, muito interessante o teu trabalho. Essa foto, por exemplo, dos peitos, foram três pessoas. Era uma mulher, 2 mulheres e um homem. 2 mulheres e um homem. Interessante. E vamos começar a ver algumas das fotografias. E me fale um pouquinho sobre cada uma delas. Cada um destes ensaios, como que eles aconteceram, como foi a sua proposta para estar selecionando estas fotografadas? Então, bom, essa foto foi... Nem todas são em estúdio, né? Por exemplo, essa daí foi numa casa, uma locação de uma casa. Na verdade, ela estava sentada numa escada. Essa daí foi no estúdio. Volta um pouquinho, se puder vir um pouquinho mais... Sim. Ela estava sentada apoiando numa escada. E aí eu joguei essa estourada do branco, daquela coisa que eu falei de luz e sombra, para dar Sim. Um Interessantíssimo, ar eu gosto demais, já tinha falado para você, eu gosto demais desse trabalho. E assim, essa fotografada já era alguém que fotografava, ou você está convidando, Não, são amigos? Amigas. São amigas. Realmente, muito interessante, pode mudar. Essa daí foi feita em estúdio. Mas eu tento sempre deixar uma coisa mais descontraída. Eu acho que o grande fotógrafo é aquele que consegue, de certa forma, ficar invisível. Então seria como se as mulheres estivessem meio que se olhando no espelho. Sim. Se elas estivessem sozinhas, no momento íntimo. Essa também. Tá, essa tem uma sensualidade bem exaltada nestas fotografias. E o trabalho de luz e sombras é muito interessante, né? E que tipo de iluminação que você usa? Então, o meu estúdio ele é bem pequeno, eu trabalho só com 2 flashes. Nesse caso, eu usei um snut. Cara, segura um pouquinho. Essa fotografia, por exemplo, não, volta nesta da... Essa daí foi na minha casa. Esta, ela tem uma coisa assim mais teatral, mas como proposta
quantas pessoas foram fotografadas? Essa, por exemplo, para cada uma delas você desenvolveu, foram só uma fotografia ou você desenvolveu um ensaio em cima sempre um ensaio. Foram um ensaio. Isso daí foi feito à noite, inclusive, eu usei só a iluminação do jardim. Você vê no fundo que tem uma árvore que ela está iluminada. Então eu usei um ISO bem alto. Sim. E a escolha pelo preto e branco? Então, na verdade, eu nunca sei como que ela vai ser. Se vai ser preto e branco, se vai ser colorida. É uma coisa que eu descubro depois, no pós-tratamento. Ah, certo. Isso daí também no jardim, a iluminação lá no fundo ali. E estas fotografias, você está fazendo ampliações em papel? Até que tamanho? A maior está 90 por 60 e as outras estão 60 por 40. Sim. E a ideia é fazer disso também, esse ensaio, fazer um ensaio geral disso, o transformar num livro, transformar... qual seria o produto final? Já tem essa proposta de um produto final ou isso ainda vai acontecer gradativamente? Inicialmente eu estou procurando lugar para fazer exposições. Já expus em alguns bares e restaurantes ali perto da Augusta. O próximo que eu vou fazer é na Vila Madalena. E também estou procurando galerias para tentar expor e... Segura um pouquinho as imagens para ela falar, eu quero que ela fale algum... nesse caso, essa fotografia, qual a proposta dela? Essa daí é interessante. Como foi feita? Porque o reflexo dela é da piscina. A parte de baixo é um reflexo na piscina. Então, a verdadeira foto é em cima, embaixo é um reflexo da água da piscina. Sei. Isso é interessante, essa, né? E essas pessoas você escolhe de acordo com a anatomia, de acordo com por exemplo, esta, você vê que ela tem algumas tatuagens, isso tudo tem... isso é um dos... é uma forma de escolha, vou escolher quem tem tatuagem porque é legal... São minhas amigas, na verdade é quem topa fazer, eu aceito todos os desafios. Até então estava surgindo uma proposta de fazer um ensaio sensual de uma mulher de 60 anos. E eu falei que eu ia topar fazer. E vai ser feito? Vai. Ah, legal. Então, eu acho interessante que o enquadramento também que você trabalha, a ideia desse enquadramento é explorar, deixar, como você disse, deixar um pouco mistério. No mistério. Imaginação. Legal, eu acho muito interessante. Essa essa é aquela mesma que tem os vários 6 pares de mão? Exatamente. Então. E essa, por exemplo, ela... Essa foi no estúdio, foi a última que eu fiz. Essa foi no estúdio. E esta série, por exemplo, esses 6 pares de mão, a ideia é o quê? É sensualizar com uma certa... Ou isso acaba não tendo muita explicação para essa... Na verdade, ela está aberta a várias interpretações, né? Eu poderia dar a minha, que é uma coisa mais meio que luxuriosa, assim, sabe? Uma coisa mais, como que eu posso dizer? Mais grupal, entendeu? Mais grupal, né? Mais grupal. Eu acho que é interessante nessa fotografia, assim, essa coisa mais luxuosa, que você diz assim, mais puxando para uma luxúria mesmo, uma coisa legal. Eu acho interessante e o fato de você explorar isso aí dessa forma realmente me chamou a atenção. Porque, como eu disse, quando eu comecei a fotografar, eu desenvolvi alguns ensaios assim, ainda continuo desenvolvendo, e é um olhar bastante diferenciado. Eu acho muito interessante, né? Até uma foto que choca um pouco, né? Talvez, não sei. Essa, por exemplo, essa fotografia, ela tem essa predominância toda do azul, e aí, de repente, se sobressai uma mão entre os cabelos. Esse foi um ensaio que eu fiz, inclusive, na casa dessa minha amiga. Sim. Ela me chamou para ir na casa dela, e eu levei uma tocha de flash, e ela estava deitada em cima da cama, e eu achei legal essa textura do lençol, sabe, de estar meio dobradinho, e eu explorei, inclusive depois tem uma sequência de fotos dela também em preto e branca, de explorar o cabelo, sabe, o movimento, fazer uma coisa menos parada. Entendi. E as tuas influências para realizar esse trabalho assim, fotograficamente, quem são os teus
os fotógrafos que acabaram criando um foco para você falar, não, peraí, eu vou explorar a sensualidade feminina, que é um tema bastante amplo, né? Um tema que não se acaba, né? Então, eu tenho 3 grandes fotógrafos que eu gosto muito. É o Robert Mapplethorpe, Man Ray e Anand Gold. Legal, eu acho assim interessantíssimo. Vamos fazer uma pequena paradinha e voltamos. Papo Café e Fotografia vai até ali e volta já. Chegou a promoção Amores da Minha Vida do Internacional Shopping. De 30 de abril a 11 de junho, você pode ganhar um Kia Soul zerinho ou 2 motos Honda CB300 para curtir muito com quem você ama. É isso mesmo, um Kia Soul zerinho e 2 motos Honda novinhas. Aproveite, a cada R$250 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Viu só? O amor pode te levar a lugares distantes, igualzinho aos nossos prêmios. Vai, surpreenda quem você ama. Internacional Shopping Guarulhos, seu mundo acontece aqui. Ok, estamos de volta. Papo Café e Fotografia. Deguste você também esta arte. Hoje, conversando aqui com a Patrícia Blunieri. É uma jovem fotógrafa, como já disse, que tem um trabalho maravilhoso. O trabalho dela é muito interessante, muito bem desenhado, tem uma sensualidade bastante incrustada no trabalho. O preto e branco dela gosto, que tem bastante contraste, o cor também. Eu acho que é uma fotógrafa que vai ainda florescer um pouco mais. Vamos ver mais algumas imagens. Patrícia, essa fotografia, volta só um pouquinho, essa fotografia, esse movimento dos cabelos, isso é uma coisa proposital, não é? Sim. A gente fez um ensaio inteiro dela jogando os cabelos. E ela estava assim, acho que é importante ela se sentir bem à vontade, bem livre, assim. Eu meio que não deixo a pessoa fazer o que ela quiser e vou fotografando. E outra coisa que é interessante, eu gostaria de saber, por enquanto você fotografou praticamente pessoas da mesma etnia, né? Você tem interesse em fotografar pessoas de outra etnia, negras, orientais? Certeza. Eu acho que isso vai somar muito no teu trabalho. É uma boa ideia. Eu acho que vai ficar muito bonito mesmo, com certeza. Porque o trabalho dessa forma, até nós conversando aqui, a gente já comentou, já dá para paginar um livro sobre esse seu trabalho, já tem uma coisa legal. Mas assim, um trabalho que você tranquilamente vai complementar ele assim com outras etnias. Eu acho uma ideia boa. Eu também estou com umas ideias de fazer, o próximo ensaio também que eu quero fazer é com uma cobra. Fotografar uma mulher pelada. Já até arrumei a cobra, uma cobra laranja. Sim. Aí em breve eu te mostro. Legal, vamos ver. Por exemplo, uma fotografia dessa, as pessoas têm curiosidade em saber, quando você produz uma fotografia como esta agora, assim, você dirige, como é essa direção de fotografia? Você deixa a pessoa à vontade, você vai dizendo a ela como se posicionar? Eu não gosto de interferir muito, eu gosto que a pessoa esteja à vontade, mas tem coisas que não tem como, por exemplo, baixa um pouco o queixo, vira um pouco para cá, vira um pouco para lá, a gente tem que tá sempre dando uns toques, mas assim, eu tento deixar a pessoa mais à vontade possível. Então, por exemplo, eu sugiro um estúdio, se ela quer fazer na casa dela, o lugar onde ela se sinta mais à vontade. Se ela quiser ir tomar alguma coisa, um vinho. Você tem algum trabalho que está, por exemplo, a fotografada topou fazer um ensaio, mas eu quero fazer com um namorado, com um parceiro. Você já tem alguma coisa assim nessa duplicidade de pessoas? Acho que o que chega mais perto disso foi aquela dos peitos, que era com 3 pessoas. Que eu fui inicialmente para fotografar uma menina só. E acabou que ela levou uma amiga e o namorado, e acabou que eu comecei a fotografar os 3. E aconteceu aquela foto, que foi super sem querer, já no finalzinho do ensaio. E eu gostei muito, assim. Poxa, que bom. Vamos ver mais algumas. Por exemplo, quando você faz esses detalhes mais fragmentados, como esta fotografia que você vê ali, nota ali um piercing, tem toda uma coisa bastante interessante no preto e branco, isso já você para trabalhar essa luz, ou você deixa uma luz fixa e depois esse modelo vai girando em torno dessa luz? Como você trabalha com a luz? Porque assim, quem nos assiste tem essa
essa curiosidade de saber como essa luz foi trabalhada, de que forma isso saiu na tua cabeça até o trabalho estar pronto? Eu deixo ela à vontade, então ela vai se movimentando e, se necessário, eu vou mudando a luz de acordo com o que ela está fazendo. Então eu meio que falo, não se preocupe com a luz, faz o que você quiser e eu vou acompanhando com a luz, vou mexendo, mas sem deixar limitação para ela fazer o que ela quer. Sei, é como se fosse uma dança mesmo. Isso, vai caminhando os dois juntos. Às vezes tem algumas que são sem flash, que é luz natural, mas aquela, no caso, era com flash. E a sua pretensão é trabalhar mais com flash ou com luz natural, luz contínua? Você tem uma predileção Não. pela iluminação ou tanto faz para você? Eu levo o equipamento no dia. Se eu achar que não precisa, eu não uso. Se eu achar que precisa, eu coloco. Volta um pouquinho esta fotografia. Fala um pouquinho sobre ela. Essa daí foi no jardim também. Foi interessante porque eu usei um flash e uma luz de fundo atrás. Para dar um contorno no corpo dela. Para dar um corte mesmo. Uhum. Gosto muito dessa foto. Ela colocada entre essas folhagens, ela tem um colar isso, ou é uma tatuagem? Não, é uma tatuagem. É uma tatuagem que acaba dando uma dualidade como se fosse, chega a lembrar um costeiro desses de carnavalesco, né? Sim. Então isso é que é interessante, esses pequenos detalhezinhos que fazem a diferença numa fotografia. Sim. Realmente. Concordo. Isso foi composto onde, essa imagem, por exemplo? Essa foi a mesma menina que estava no lençol. Uhum. Chegou uma hora que ela deitou, colocou o pé para cima e foi tomar um café. A gente estava como se dando uma pausa nas fotos. E aí eu aproveitei e tirei essa foto. Então, essa também gosto muito, né? Essa daí foi engraçado. A gente eu e um amigo meu fotógrafo saímos para fotografar essa minha amiga. E aí a gente ficou umas 2, 3 horas fotografando e também foi no final do ensaio que a gente estava voltando para o carro. A gente achou um espelho e eu fiz uma brincadeirinha e falei assim, duvido você lamber o espelho. E ela foi lá e lambeu. Aí nessa que ela lambeu, eu bati a foto. E a ideia aí, por exemplo, quando você convidou este amigo para fotografar, a ideia era o quê? Olha, eu vou fotografar alguém, vamos fotografar juntos? Era mais uma companhia, assim. Sim. Mas ele como fotógrafo, na hora... Ele não viu esse momento. São olhares diferentes, né? Por mais que a gente fotografe no mesmo lugar a mesma pessoa, nunca vai ficar igual. Sim. Cada um tem o seu olhar. E essa foi a foto que eu usei. Do ensaio inteiro foi a única que eu gostei. Foi quando a gente já estava indo embora. Tá. Isso foi para a exposição? Foi. Essa daí também é interessante porque, inclusive, é na casa do meu avô. Ela está numa janela em cima e eu estava embaixo, na parte de baixo. Aí eu fotografei ela de baixo. Você vê que tem um vidro na frente dela. E ela estava aí no meio das cortinas. E ali à esquerda tem uma luz e sombra, né, do sol que estava batendo e projetando as árvores. Você vê que é uma sombra dos galhos ali. Aquele branco, sabe? Sim. Aquele quadrado. Interessante. Isso também, fala um pouquinho sobre essa fotografia. Essa luz daí natural? Luz natural. Foi um momento que ela estava bem à vontade, a gente estava assim na parte do varal da casa, conversando, sempre converso muito enquanto eu estou fotografando. Eu acho que as melhores fotos é quando a pessoa está distraída, quando ela não está posando. Que nome você deu a essa exposição? Fotografias do universo feminino. Tentar buscar a maior naturalidade possível. Essa daí já foi em estúdio. Sei. Com vento, é um vento natural ali? Não, ventilador. É um vento provocado, um vento mecânico. Essa daí eu usei o farol do carro para iluminar. A gente tinha terminado aquele ensaio, inclusive, daí que ela tá lambendo o espelho. À noite? Tinha ficado à noite. E a gente estava sem flash, sem nada. Aí a gente falou assim, vamos tentar usar a luz do carro, o farol do carro. Aí você vê que esses dois verdinhos é o farol do carro que está atrás dela, iluminando. Que, aliás, ficou muito legal. Essa simplicidade de iluminar é bastante interessante, que se sobressai, né, de outras fotografias. A gente se vira com o que tem, né? Exatamente. Se não tem luz, a gente arranja uma luz para fazer, mas não perde a foto. Essa daí dela fumando foi
numa casa também. Isso, a ideia era fazer assim mesmo? A ideia era produzir Não, essa isso? foi uma pausa. A maioria das fotos são nas pausas, né? Sei. Ela estava fumando um cigarro também. Eu acho que é quando a pessoa está mais distraída, assim, que você consegue aquela coisa mais natural. É. Mesmo, que ela não Tinha tá uma fonte de posando. luz azul nessa fotografia? Não. Esse azul é Foi uma produzir- longa exposição. Ah, sim. Porque para tentar pegar a fumaça do cigarro, eu deixei ela uma longa exposição. Poxa, muito E bacana. acabou vindo esse azul. Na verdade, eu nem sei direito de onde ele veio. Então, Talvez do fundo. o Papo Café e Fotografia, a gente vai estar realizando algumas exposições. Eu gostaria já, de antemão, de convidar você para estar entrando no teu Obrigada. trabalho. Assim. Acho muito certeza. interessante. Aceito o convite. Com certeza, sinta-se convidada. Obrigada. Temos mais fotografias? Ah, tem essa. Essa daí também eu estava dentro da casa e ela estava fora. E ela está apoiada no vidro. Aí tem todo o reflexo do vidro, a luz do sol estourando na minha lente. E eu gosto muito disso. E que objetiva você está usando para estas fotografias? Nessas daí eu acho que a maioria era 50 milímetros. Fixa, uma 50 fixa, Mas eu também, às vezes, uso a minha outra, que é 1585. 15, 85. 85. E esta fotografia, Patrícia? Ela tava mexendo, ela achou uma lupa do meu avô e ela colocou no olho. Aí eu peguei bem esse momento que ela tá com a lupa no olho, que você vê que o olho dela aumentou, ali à esquerda. Eu achei interessante. Também foi meio pega de surpresa, ela estava distraída também. Poxa, que legal. Essa daí eu fiz propositalmente, eu desfoquei ela e foquei o fundo. Então é meio que uma Você já contradição. se colocou em algumas dessas fotografias, assim como... Não, autorretratos eu nunca fiz. Não, né? Você não aderiu àquela onda do selfie? Não. Não. É. Por enquanto não, quem sabe futuramente, não sei. Não, acho que não vai, né? Porque para quem é fotógrafo entrar no selfie, É meio complicado, né? acho que só... Esse é um retrato que eu também gosto bastante. Aquela de trás, se der pra voltar uma, essa acho que é a última. Que essa daí eu tentei explorar também a sombra que as folhas estavam fazendo no corpo dela. Então eu fiquei atrás, eu estava agachada assim, ela estava no jardim, e aí você vê nela a sombra das folhas. Essa foi a ideia. Acho que essa é a última. Então, e onde vão estar acontecendo a próxima exposição que já está marcada? Então, essa próxima, na verdade eu ainda não vou falar o nome porque eu não sei se vai ser lá mesmo. Não, eu vou falar assim. Vai ser num bar chamado Zé Presidente, na Vila Madalena. Ah, legal. Nos Se convide. tudo der certo, com certeza. Fala também, infelizmente o nosso tempo já está finalizando, mas fala também o seu endereço, onde as pessoas podem ver um pouco mais do teu trabalho. Então, tem o meu site, www.patriciabruniera.com, e eu também tenho uma página no Facebook que é Patrícia Bruniera Fotografia, que também dá para me achar por lá. Legal. Então olha para cá um pouquinho que eu vou fazer uma fotografia imaginária sua. Ó, essa aqui, diferente daquelas outras, você não consegue ver aqui, né? Isso é só uma fotografia imaginária, ou seja, a gente está fazendo um caminho inverso da fotografia. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas com certeza vou te chamar outras vezes para estar falando um pouco mais, tá? Eu queria agradecer o convite. Muito obrigada. Que ótimo, foi bom tê-la aqui. Com certeza as pessoas vão curtir muito o seu trabalho e vão se espelhar também em você como profissional, assim, bastante jovem e dedicada. E Papo Café e Fotografia, deguste essa arte. Você também vai ficando por aqui só hoje, mas a semana que vem tem mais. Um grande abraço a todos.